Prezados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, acabamos de invocar o Divino Espírito Santo com esta canção: a nós descer divina luz. Jesus, antes de subir aos céus, ele prometeu aos seus discípulos, prometeu a cada um de nós, representados ali por aqueles discípulos, que ele jamais abandonaria a sua igreja. Que de fato a sua promessa feita a Pedro, que as portas do inferno não vão prevalecer contra a sua igreja, de fato vai se concluir. Tudo o que o Senhor promete, Ele cumpre. Ele disse: vou para a casa do meu Pai, o vosso Pai, para o meu Deus e o vosso Deus. Tenho muitas coisas a dizer-vos, que não sois capazes de as compreender agora. Agora vocês não têm condições de compreender certos mistérios, mas o Espírito do meu Pai há de vos revelar as coisas. O Espírito do meu Pai há de tornar claras, vivas as minhas palavras, recordará nos vossos corações o sentido profundo da palavra que eu vos dirijo neste momento. Tinha coisas que Jesus falava que os discípulos não entendiam. Quando ele falava de ressurreição, então aí que ninguém entendia mesmo. Quando Jesus anunciava as coisas futuras que haveria de acontecer próximo àquela época, mas também aquilo que está acontecendo neste momento e que ainda há de acontecer antes da sua volta gloriosa, todas essas profecias, os discípulos ficavam um pouco confusos, mas foi justamente no dia em que o Divino Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos, reunidos em cenáculo com Maria Santíssima Senhora das Graças, é que eles passaram a enxergar com o olhar de Deus a sua missão, a grandiosidade da sua missão de ser os continuadores da obra de Jesus. Eu parto, mas não vos deixarei órfãos. Jesus partiu não para se distanciar de nós, afastar da nossa pobreza, da nossa humildade, dos nossos pecados, mas para estar mais ainda presente. De que forma? Através da sua igreja, através dos sacramentos, sobretudo o sacramento da Eucaristia, corpo, sangue, alma e divindade do Senhor. Nós colocamos este mistério dentro de nós, nós comemos deste mistério. É nosso Senhor que disse: minha carne é verdadeiramente comida e meu sangue é verdadeiramente bebida. Se não comerdes da carne do Filho do Homem, não beberdes do sangue do Filho do Homem, não tereis vida em vós. A caminho de Emaús, você se recorda daquele episódio depois da ressurreição? Jesus caminhava junto com 2 discípulos em direção a Emaús, e naquelas conversas ali a respeito do que tinha acontecido recentemente sobre a morte de Jesus, eles não conseguiam enxergar que era nosso Senhor, pensava que era apenas um forasteiro, um peregrino, tanto que eles chegaram a dizer assim: tu és o único peregrino nessa cidade que não sabe o que aconteceu. E Jesus disse: o que aconteceu? Como se não tivesse lembrado de nada. É claro que ele sabia, ele queria deixar que os discípulos portassem para fora as suas angústias, as tristezas do seu coração, de saber que o seu mestre foi crucificado, o seu mestre estava sepultado, mas também queria despertar no coração deles a esperança que Jesus já tinha anunciado e que eles estavam deixando de lado, porque eles ainda não tinham o Espírito Santo para entender essas verdades. E eles contaram essas coisas, mas as palavras de Jesus faziam arder o coração destes homens, a ponto que quando Jesus fez de conta que ia mais à frente, o vilarejo mais à frente, eles disseram: fica conosco, Senhor, porque está caindo a tarde, já está ficando escuro, é perigoso. No fundo eles estavam se sentindo acalentados com aquela voz daquele homem. Mal sabiam eles que era o Senhor da sua vida, aquele mesmo que tinha chamado eles a seguir no caminho do reino, a anunciar o reino de Deus. E eles disseram: fica conosco, porque sentia ali o ardor no coração por causa daquelas palavras consoladoras. E Jesus então fica, porque esse é o desejo de Jesus, ficar conosco. Quando ele se encarnou, se fez homem no ventre da Virgem Maria, ele veio para se ocupar com os homens e não com os anjos, com os descendentes de Abraão, os descendentes de Adão, e não com os anjos do céu. Conosco ele quis ficar. Immanuel, Deus conosco, armou tenda entre nós. E ele cumpre a sua promessa. Ele diz: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, irmãos, alegria, erguei a cabeça,
Não deixe que as tristezas, as coisas da vida te impeçam de viver a doce presença de Jesus, que está conosco, mas nossos olhos carnais não conseguem ver materialmente nosso Senhor. Nós vemos o pão, mas os olhos espirituais enxergam Jesus. Eis o mistério da fé, assim que o Padre disse no final da consagração. Por quê? Só aos olhos da fé nós podemos compreender que Deus grandioso está naquele pedaço de pão. Só aos olhos da fé nós podemos enxergar no pobre Jesus de Nazaré, no vizinho chato, difícil, a pessoa de nosso Senhor, no que está preso, a pessoa do Filho de Deus, no enfermo, todo chagado, todo de lepra, de qualquer que seja a doença, enxergar Jesus sofredor. Só a fé, porque humanamente falando, tem pessoas que a gente gostaria que afastasse da gente, né? Um vizinho chato, um colega que nos persegue, um parente que é difícil, um padre que talvez não seja aquilo que é o sonho de vocês, mas é Jesus ali. Por isso que Jesus falou: olha, vocês tem coisas que vocês não entendem ainda, mas o meu Espírito vai ficar com vocês. Jesus, então, quando ele repetiu o gesto da última ceia, na fração do pão, o que ele fez naquela ceia, fez com que os olhos daqueles 2 discípulos se abrissem e percebessem que era Jesus. E de repente Jesus desaparece e fica o que sobre a mesa? O pão. Você não está vendo Jesus com seus olhos, mas fica no meio de nós o pão. A fé que te moveu vir até aqui nesta missa de domingo é a fé que os apóstolos tinham, porque você também recebeu o Espírito Santo como eles. E esse Espírito Santo que está dentro de você é um hóspede que você deve dizer: fique comigo, divino Espírito Santo, a nós descei divina luz, aumentar em nós o amor por Jesus. Foi isso que nós cantamos, porque sem o Espírito Santo de Deus nós não podemos entrar no mistério da palavra do Senhor. As palavras entram e saem do outro lado, ela não cai no nosso coração e ela não produz aquilo que deveria produzir, que é a salvação para nossas vidas. Por isso, sempre quando você for ler a palavra de Deus, rezar a palavra de Deus junto com a família, e peça: vinde Espírito Santo. Pede auxílio de Nossa Senhora, que é repleta do Espírito Santo de Deus, o templo da Santíssima Trindade, que ela te ajude como mãe e mestra, assim como ela ensinou a cabeça da igreja, e ensine cada um de nós que somos membros desse corpo místico de Cristo. E nós seremos felizes porque estaremos sendo guiados segundo a vontade de Deus, não segundo os nossos próprios projetos, porque o mundo nos ensina a fazer a nossa própria vontade. Você precisa ser feliz, minha filha. Portanto, você pode ser o que você quiser. Decida a sua vida, sempre no sentido de escravidão do pecado. As mulheres sobrepondo os homens, homens subjugando as suas mulheres, pais que oprimem seus filhos, filhos que despeitam os seus pais, povo que desrespeita o sacerdote, sacerdote que não mais cuida do coração das ovelhas. Parece que estamos caminhando num mundo em que está sem direção. E coisas difíceis já estão acontecendo dentro da igreja e no mundo, e coisas piores ainda virão, porque Jesus que profetizou que antes da volta gloriosa do Senhor haverá apostasia, aqueles que vão viver dentro da igreja, mas com uma fé que não é a verdadeira. Apóstata significa aquele que, tendo conhecido Jesus, renuncia à verdade de Jesus e vive na companhia de Jesus, como Judas, que era um apóstata, escolhido do Senhor, mas preferiu estar na companhia do Senhor sem estar no coração dele, e tramou contra nosso Senhor. Nosso Senhor, Ele quer nos ajudar a caminhar, e é por isso que nós devemos pedir ao Divino Espírito Santo, que será derramado sobre toda a humanidade ainda, assim como houve em Pentecostes, sobre aquele grupo dos 12, vai ser derramado sobre toda a humanidade, haverá um novo Pentecostes. Leia a profecia de Joel na Sagrada Escritura. O profeta Joel, Deus dizendo através do profeta Joel: antes que venha o dia do Senhor, derramarei meu Espírito sobre toda a carne. Vossos jovens profetizarão, vossos idosos sonharão, e o que invocar o meu nome será salvo. Para que toda a comunidade tenha o mesmo vigor, toda a humanidade, toda a igreja tem o mesmo vigor que os apóstolos tiveram, a ponto de não mais temer a morte, preferir morrer a ter que trair nosso Senhor. Aquele Pedro que negou Jesus 3 vezes, depois do Divino Espírito Santo, o que aconteceu? Ele saiu pregando: este Jesus que vós matastes,
Deus o ressuscitou dentre os mortos. E é em nome dele que realizamos todas essas obras. Ou seja, é o Espírito Santo que dá essa coragem, essa parresia, essa intrepidez aos homens e mulheres fracos para poder, diante da perseguição na época, ter a coragem de dizer que Jesus é o único Senhor. Vai chegar um tempo que todos nós seremos pedidos conta desta verdade. Por isso, peço ao Espírito Santo de Deus que chegará tempo em que precisaremos até morrer para poder dizer que somos do Cristo. Há um sistema a nível mundial se organizando para a perseguição dos cristãos. Hoje há a maior perseguição de cristãos, o maior número de cristãos mortos por causa de Jesus de Nazaré em muitos países, mas que não chegam nos nossos ouvidos. As notícias não chegam nos nossos ouvidos porque eles não estão interessados em nos comunicar isso, mas muito mais, um número muito maior do que no início da era cristã, a nível global. E você pensa que Aragominas e como é que é o nome dessa cidade? Oricilândia vai ficar isenta disso? Não. Por isso que enquanto não chega esse dia, dobrar o joelho diante de Nosso Senhor na Eucaristia, pedir a Nossa Senhora que ela invoque o Divino Espírito Santo sobre você e sobre nós, para que tenhamos a coragem dos apóstolos. Quando os apóstolos ainda não estavam revigorados, ficavam junto de Nossa Senhora, debaixo do manto da Virgem Maria, lá no cenáculo, como disse Jesus: ficai em Jerusalém, não os afasteis, porque a promessa vai se cumprir. Este Divino Espírito Santo que faz com que a palavra de Jesus produza em nós frutos. Ouvimos hoje o que disse o salmista: mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente e me conduza. Juntos, leia o refrão: mostrai-me, ó Senhor, vossos caminhos, vossa verdade me oriente e me conduza. O Divino Espírito Santo, ele é como uma luz, uma lâmpada a iluminar o caminho. Ele ilumina o caminho. Ele mostra a partir da palavra de Deus o que é certo e o que é errado. Ele dá o discernimento dos espíritos. Lhe dá ciência, lhe dá sabedoria, lhe dá temperança. Tudo o que você precisa para não errar. Então, se alguém erra, é porque quer. O céu já é garantia, o inferno é escolha. Porque você tem graça suficiente para poder chegar com segurança do outro lado. Você vai passar pelo vale tenebroso da morte, é escuro o lugar, pega a sua lamparina. Pega a sua lanterna, pega a sua vela, pega a sua luz, pega o Divino Espírito Santo e que ele te ilumine, que ele mostre o caminho para você, para que a verdade de Cristo te oriente e não a mentira de um Cristo falso que está querendo ser anunciado por aí. Um Cristo mais ou menos, um Cristo que fica passando a mão na cabeça do pecado, um Cristo que aprova um bocado de coisa que o Evangelho não aprovou. Você acha que Jesus mudou? Jesus não é o mesmo ontem, hoje e sempre? As leis de Deus jamais mudarão. Se a palavra do mandamento diz não adulterarás, não adulterarás. Então tem esse negócio de abençoar o pecado. Se diz não roubarás, não tem esse negócio de vou cumprimentar um ladrão e dizer assim: esse é meu amigo, porque você me dá um dízimo mais alto. Quando a palavra de Deus diz não matarás, não matarás, desde o primeiro instante, uma criancinha sendo gestada até o seu término natural. Então nada de eutanásia, nada de aborto. Por quê? Porque nosso Deus é Deus da vida. Mas há quem dentro da própria igreja de Cristo Jesus quer ser o servo de Satanás, quer ser servo de Judas, que quer entregar Jesus. E Jesus disse: olhe, tomai cuidado de não prejudicar nenhum desses pequeninos, porque os anjos dessas crianças estão diante do meu Pai, vendo a face do meu Pai. Era melhor amarrar uma corda no pescoço do que fazer mal a um pequenino. Veja, tamanha é a gravidade de fazer algo de ruim contra um pequenino, um indefeso. Tamanha a gravidade. Jesus prefira morrer, prefira se matar até que fazer mal a um bebê. Em outras palavras, é isso. Jesus coloca na balança o suicídio como uma opção. Pense aí, uma opção para quem pensar em fazer mal a um pequenino. E hoje está sendo legalizado, as pessoas estão achando que não tem problema, sou católico, mas em certa circunstância, né, Frei, acho que o aborto é aprovado por causa do estupro, não sei o quê. Aquelas desculpas esfarrapadas, satânica, que quer enredar os filhos de Deus na mentira. O Cristo continua sendo verdade. Então o Espírito Santo ilumine, mostra-me o caminho,
que a vossa verdade me oriente e me conduza, que eu não caia no caminho errado. Olha só o que disse São Paulo aos Coríntios, ele está falando para todos nós hoje. Eu vos digo, irmãos, o tempo é abreviado, não dá mais para ficar brincando de cristão, não. Fazer de conta que eu sou católico de vez em quando, que eu vou lá, de católico de IBGE, de estatística, vou na igreja de vez em quando, não confesso, não comungo, ou quando comungo sem confissão, não sei quantos anos sem confessar, nem casou na igreja e acha que pode comungar, porque hoje o importa é o amor, como se o amor pudesse aprovar pecado. São tantas realidades no meio de nós, tantas realidades no meio de nós. São Paulo está dizendo, olha, o tempo está abreviado, não perca tempo. Então, doravante os que têm mulher, vivam como se não tivesse mulher, os que choram como se não chorassem, os que estão alegres como se não estivesse alegre, os que fazem compra como se não possuísse coisa alguma, e os que usam deste mundo como se dele não estivessem gozando, pois a figura deste mundo passa. O que isso quer dizer? Que o nosso coração não tem que estar preso a nada e a ninguém. Diga isso comigo, o meu coração não pode estar preso a nada e a ninguém, nem ao pai, nem à mãe, nem ao filho, nem ao esposo, nem à esposa, nem aos prazeres deste mundo, os prazeres lícitos que Deus nos deu. Sentar numa mesa, por exemplo, comer uma galinha caipira com quiabo, é bom demais da conta, não é assim? Não é isso? Mas comer só para sentir prazer sem cuidar da saúde é gula. Ou seja, tem os prazeres lícitos, mas existe um limite para cada prazer. Viver com sobriedade, com equilíbrio, tratando todas as coisas como elas são passageiras. Tudo é efêmero, tudo é vaidade, tudo vai passar. Então meu coração não pode estar preso. Onde está o teu coração, aí está o teu tesouro, disse Jesus de Nazaré. Então não se apegue a ninguém. É seu esposo, é sua esposa, viva com ele, amando, servindo um ao outro, seus filhos, seus pais, mas viva sempre com o coração desprendido, porque um dia você tem que devolver a Deus, tem que sepultar um ou outro. Eu já sepultei minha mãe, meu pai e um dos meus irmãos, somos família de 12, pelo menos um irmão eu sepultei. É doloroso, mas eu tive que devolver, porque ele não me pertence. Não foi eu que derramei o sangue pelo meu irmão. Quem derramou o sangue pelo meu irmão? Jesus de Nazaré. Quem derramou o sangue pela tua esposa? Jesus de Nazaré. Pelos teus filhos? Jesus de Nazaré. Então, dê a Deus o que é de Deus, e agradeça enquanto Ele te empresta. Nós somos administradores dos bens de Deus, devemos depois prestar contas. Cuide bem do seu esposo, não porque é só seu esposo, mas porque ele é de Deus, ele tem o valor do sangue de Cristo. Cuide bem dos seus filhos, porque não só são seus filhos, porque saiu das suas entranhas, ou você colaborou com esta concepção, no caso do pai, mas porque eles são filhos de Deus. Então, vivam como se tudo fosse passar amanhã. Você não vai sofrer quando você tiver que entregar, desapegar, deixar a família para ir para o seminário, como eu fiz, deixar uma cidade para ir para outra. Eu estava morando em Manaus, deixar essa cidade para ir para um outro lugar por causa de trabalho. Você vai ficar sempre livre como um pássaro, como São Francisco de Assis, como Jesus de Nazaré, como os discípulos que, quando ouviram Jesus falar, vem, vos farei pescadores de homens, deixaram tudo, rede, deixaram a barca e partiram sem mesmo pensar nos perigos de profetizar. Há um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia, um barco esquecido na praia. Ouviram Jesus e disse, pronto, não vou levar rede, não vou levar barco nenhum, porque quem me chamou é providente, quem me chamou é dono da minha vida, ele cuida até dos pardais, cuida até das ervas do campo, do lírio do campo. Não vai cuidar de mim, que sou sua imagem e semelhança? Confie no Senhor, Ele está contigo. Erga a cabeça, continue, mas também tome vergonha na cara, mude de vida, corrija-se dos seus pecados, porque a primeira leitura fala que a cidade inteira se converteu, e Deus então deu um passo atrás na sua decisão de destruir aquela cidade, porque fizeram penitência, jejum e oração. Vamos fazer isso na nossa vida a partir de hoje. Eu vou começar uma caminhada com vocês, junto com o Frei Francilde, Frei Naldo, não sei por quanto tempo, mas enquanto eu estiver aqui, eu quero ajudar vocês
a viver junto comigo na vontade do Senhor, não na nossa própria vontade, não na minha vontade, nem na vontade de vocês, mas na vontade daquele que é o Senhor da casa, na vontade daquela que é Nossa Senhora, que sempre fez a vontade do seu Filho, a vontade do Pai, Nossa Senhora das Graças, e ela tem muitas graças para nos oferecer. Vamos agarrar a ela, vamos abraçar Nossa Senhora, vamos deixar que ela mesma conduza a nossa vida, consagra a sua casa a Nossa Senhora, reze o texto todos os dias em família, acenda uma vela diante da imagem da Mãe do Senhor e suplique que ela não abandone o seu povo, porque o seu povo está carecendo de luz suficiente para caminhar. Por isso, sempre diga ao Espírito Santo: vinde sobre nós. Nossa Senhora estará junto, porque ela é repleta dele, e seu filho nunca caminha sem a sua mãe. Estaremos então protegidos suficientemente para chegarmos seguros do outro lado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.